Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar de revisão, porque ainda tem muitas pessoas com dúvidas. Então vamos lá. Quem pode pedir revisão do benefício? Os segurados que acreditam estar recebendo um benefício com erro ou que discordam da análise do INSS sobre o benefício. Bom, e qual o prazo para fazer o pedido de revisão? Bom, boa parte dos aposentados, eles têm conhecimento de que é melhor entrar com um pedido de revisão antes de completar 10 anos da concessão da sua aposentadoria. Uma outra boa parte, por incrível que possa parecer, espera completar 10 anos porque ouviu dizer que somente é possível entrar com um pedido após esse período. Então, a gente pode afirmar que quem entende que deve entrar com as ações antes dos 10 anos de aposentadoria está mais certo do que quem pensa quem está pensando o contrário. Você sabe o motivo é que na maioria das revisões o prazo é de 10 anos, né, para você pedir a revisão. Após esse prazo, para boa parte das ações, não pode mais entrar com ação, porque decaiu o seu direito de reclamar, tá? Então, ocorreu o que a gente chama de decadência. E como saber se há erro, né, na minha aposentadoria ou na minha pensão? Então, há duas principais formas de descobrir se houve erro. A primeira delas é conferindo a carta de concessão e a memória de cálculo do benefício, onde há informações de como foi feita a análise do INSS. Então, nesses documentos, devem constar todos os salários considerados para o cálculo do benefício e a indicação do que foram dos salários que foram descartados. Então, o segundo modo de saber se o INSS errou é analisando o PA, que é o processo administrativo do benefício. Então, é preciso fazer a solicitação na internet, no site, né, meuinss.gov.br ou pela Central 135. Bom, e a reforma da Previdência, ela mudou as regras para pedir a correção ao INSS? Bom, a emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, ela não mudou regras para o pedido de correção, mas ela limitou o acesso à justiça. Por quê? Porque a reforma tirou da Constituição a garantia de que os processos contra a Previdência possam ser iniciados na Justiça Estadual, sempre que não houver Justiça Federal no município. Então, com isso, a emenda, ela permite a aplicação de lei, né, do presidente Jair Bolsonaro, que obriga o segurado a buscar uma unidade da Justiça Federal caso a sede esteja num raio de até 70 quilômetros da sua residência. Então, dessa forma, os custos do trabalhador aumentaram. Bom, e como é que eu faço o pedido ao INSS? Os pedidos de revisão, eles devem ser feitos pela internet, no site meuinss.gov.br ou por telefone na Central 135. Não há mais atendimento presencial para o pedido, então os documentos, eles também devem ser enviados pela internet.
que documentos que eu tenho que apresentar, né, quando eu entro com um pedido de revisão da aposentadoria. Para você fazer o pedido, né, de revisão, é necessário apresentar documentos básicos, além da papelada, que prove o direito a uma renda maior. Então, quais podem ser esses documentos? São documentos pessoais como RG, CPF, cópias de recibos que provem salários maiores, cópia do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para quem vai pedir tempo especial, cópia do holerite para provar que o salário era maior do que o considerado na conta do INSS, cópia de ação trabalhista em que conste que o segurado saiu vitorioso. Bom, uma outra dúvida, eu tenho que enviar uma cartinha com o meu pedido de revisão de aposentadoria? Bom, é sempre importante que o segurado, ele apresente os motivos pelos quais ele está pedindo uma revisão. Eles podem ser expostos em uma carta, né? E essa carta vai ser enviada pela internet. Então, para isso, o segurado, ele pode gerar um PDF ou tirar uma foto e mandar. Bom, e se eu peço a revisão, né, de aposentadoria, eu deixo de receber o meu benefício até o INSS analisar? Não, o INSS não pode parar de pagar a aposentadoria. Ou qualquer que seja o benefício que a pessoa está recebendo pelo simples motivo de ter solicitado a revisão, tá? Pode ficar sossegado que esse perigo você não corre. Bom, o INSS, ele tem prazo para conceder a revisão. Então, tem 2 prazos, né, que o INSS deveria cumprir para responder aos segurados, né? Então, segundo a Lei 8213 de 91, o Instituto tem 45 dias para conceder ou negar o benefício após a entrega dos documentos, né? Já a Lei 9784 de 99 dá um prazo de 30 dias para uma resposta administrativa prorrogáveis por mais 30. Então, geralmente, o que é aplicado, né, nos casos concretos é a Lei do Regime Geral de Previdência Social com um prazo de 90 dias, né, após o protocolo da revisão para o INSS dar uma resposta. Bom, e o que eu faço se demorar mais do que foi o prazo previsto na lei? Bom, o segurado, ele pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS pela Central 135 ou site meu-inss.gov.br. Também é possível enviar uma reclamação por carta no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco F, sede Térreos, Sala 45, CEP 759-900, Brasília, Distrito Federal. Ou, o que eu mais recomendo, entrar com uma ação na Justiça pedindo a mesma revisão, né? Então, você aciona o Judiciário, ou ainda você pode entrar com mandado de segurança que obrigue o INSS a dar uma resposta administrativa num prazo curto. Bom, quais são os erros mais comuns que levam a ter um benefício menor? Bom, a revisão, ela é ligada a alguma falha no ato de concessão, que pode ser cometida pelo INSS ao deixar de considerar algum documento apresentado ou pelo próprio segurado que não incluiu documentos e provas suficientes, né, do seu tempo de contribuição. Há ainda outras falhas do INSS, como não conceder o melhor benefício. Então, ele tem que conceder o melhor benefício possível ao trabalhador, né? Então, esse é um exemplo. Agora, se houver erro, o INSS faz revisão do meu benefício sem eu pedir? Bom, o prazo de 10 anos para essas revisões serve tanto para os segurados quanto para o INSS. Então, isso significa
que o INSS ele pode fazer revisões, né, nos benefícios nesse período sem que seja acionado pelo segurado. Agora, o INSS ele está fazendo pente fino nos benefícios, buscando fraudes e erros para o corte do benefício, e não para aumentar o valor e ajudar, né, o segurado. E o mais indicado, né, para quem quer aumentar a renda, é buscar os motivos do erro, ter os documentos em mãos e pedir a correção. Agora, se eu tiver direito à revisão, como é feito o pagamento dos valores? Bom, se for confirmado que houve erro, o segurado tem direito às diferenças entre o valor, né, que ele estava recebendo e o valor maior, retroativo aos últimos 5 anos. Então, se a aposentadoria tiver menos de 5 anos, por exemplo, então os atrasados são limitados à data de início do pagamento do benefício. Então, agora, para as revisões administrativas, o dinheiro é pago diretamente no benefício. Agora, se for um valor maior que 20 vezes o teto da Previdência, acima de 128 mil nesse ano, o pagamento é feito por PAB, Pagamento Alternativo de Benefício. Bom, eu posso pedir uma revisão e ao final ficar com um benefício menor? Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. As revisões, elas tanto podem elevar como diminuir o valor do benefício. Então, se ficar provado que houve erro na concessão, por isso é importante, antes de você fazer o pedido, você tem que fazer o quê? As contas, os cálculos. Você tem que fazer esses cálculos para você saber se vale a pena você pedir a revisão ou se você corre o risco de ver o seu benefício diminuir. Então, por isso, você nunca, mas nunca deve pedir uma revisão sem ter certeza e apresentar os cálculos. Sem contar que você deve apresentar todos os documentos que garantam os valores maiores, tá? Bom, o que eu posso pedir direto no INSS e o que deve ser solicitado na Justiça? Bom, segundo decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, todo pedido, seja revisão ou concessão, deve ser feito antes ao INSS. Então, caso pule essa etapa e vá direto ao judiciário, o segurado ele pode perder a causa no início. Só é possível ir direto à Justiça nos casos de correções que o INSS não reconhece, como a revisão da vida inteira. A revisão da grande invalidez também, que é aquela que pede 25% de aumento nas aposentadorias, em que a pessoa precisa, né, da ajuda de um terceiro, exceto na aposentadoria por invalidez, que você vai direto no posto. Bom, qual revisão é aceita no INSS? Qual deve ser, qual é essa que aceita? Então, a maioria das revisões possíveis, né, você já pode pedir a inclusão de tempo de contribuição no próprio INSS, ou remunerações da maioria que constavam no CNIS. Bom, dentre os pedidos mais importantes no INSS estão a inclusão de contribuição após o reconhecimento do registro em carteira, o direito de ter carteira assinada não prescreve. Então, isso quer dizer que o trabalhador ele pode fazer esse pedido na Justiça do Trabalho, tá? A qualquer tempo, independente do prazo de 2 anos. E após conseguir esse reconhecimento desse tempo de contribuição, esse trabalhador ele deve apresentar ao INSS os documentos que comprovem o direito. Então, entre eles estão a carteira de trabalho, com a anotação do registro, ou a ação trabalhista, em que ele obteve vitória na justiça. Uma outra revisão é a conversão de tempo especial em comum. Então, o segurado
que trabalhou em condições prejudiciais à saúde, ele tem direito de converter o tempo especial em comum ou vice-versa. Então, cada ano especial equivale, em geral, a 1,4 ano para o homem e 1,2 anos para a mulher. Então, isso significa dizer que cada ano especial aumenta 40% o tempo de contribuição do homem em 20% o período no INSS em comum da mulher. Então, se tiver 10 anos de tempo especial, isso até a reforma da Previdência, tá? Depois não é mais possível. O homem soma 14 anos de tempo comum, por exemplo. Essa revisão ela é muito boa, ela aumenta bastante o valor da aposentadoria. Então, se você converter a aposentadoria comum em especial, se tiver tempo, aumenta bastante, tá? Então, existe também a revisão que pede a inclusão de salários maiores após vitória na Justiça do Trabalho. Então, quando o trabalhador conseguir garantir na Justiça que ganhava menos do que tinha direito, ele pode incluir os novos valores no benefício. Então, para isso, ele vai ter que enviar ao INSS cópia da ação trabalhista com os salários maiores que podem ajudar a melhorar a média salarial de quem se aposentou antes, né, da reforma da Previdência. Então, nesse cálculo, 20% dos salários menores são descartados e só são considerados na conta os 80% maiores. Então, outra revisão possível é o reconhecimento de trabalho na infância, porque o INSS já reconhece o trabalho na infância. Então, em qualquer idade, como tempo de contribuição. Então, é preciso você apresentar documentos da época da atividade, como recibos, né, de pagamento, por exemplo, fotos. Então, quem tem esse tipo de documento, né, que comprove essa atividade, pode levar testemunhas ao INSS. Então, nesse caso, ele terá que apresentar um início de prova material. Então, como eu falei, a fotografia da época mostrando que o segurado exercia o trabalho já é suficiente. Bom, o que compensa mais? Você incluir salários maiores ou você comprovar mais tempo de contribuição? Bom, na revisão, tanto a inclusão de tempo de contribuição quanto a de salários maiores, ela vai garantir uma melhora na renda para o trabalhador. Quando você inclui mais tempo de contribuição, o segurado, ele consegue, por exemplo, melhorar o seu fator previdenciário. Então, para quem se aposentou antes, né, de 13/11/2019, ou quem se aposentou pelo pedágio de 50%, que entra o fator previdenciário. Também é possível chegar à antiga fórmula 8696, que dava direito a benefício integral, para quem somava na idade no tempo de contribuição 86 pontos. E para as mulheres, 86 para as mulheres e 96 para os homens. Então, essas regras, elas valem tanto para o direito adquirido antes da reforma da Previdência. Agora, no caso do salário maior, a chance é você incluir contribuição mais alta na conta e excluir uma mais baixa, fazendo com que haja uma elevação da aposentadoria antes da reforma para quem se aposentou. Bom, há alguma forma de você pedir revisão 10 anos depois da concessão do benefício? Algumas revisões, elas não possuem decadência. São aquelas conhecidas de trato sucessivo, onde o direito ele se renova mês a mês e nunca decairá. Então, a chance do aposentado de reclamar, então, por essa razão, você tira suas dúvidas sempre com um especialista, né, atualizado, e não com amigos, familiares, contadores,
Porque isso daí você tem que tirar a sua dúvida com quem sabe, não com os vizinhos, porque qualquer decisão poderá acabar com o seu sonho de ter uma aposentadoria mais digna. Então, tome cuidado com quem você vai pedir conselho. Bom, a reforma mudou os cálculos da aposentadoria. Se eu pedir uma revisão agora, eu vou ter o mesmo cálculo usado após a publicação da PEC? Bom, o aposentado que comprovar que atingiu as condições para melhorar o seu benefício, conforme as regras da Previdência, válidas até 12 de novembro de 2019, consegue pedir revisão ao INSS e garantir uma renda mensal maior, mesmo se o pedido for feito após a reforma. Então, se for feito hoje, você tem direito a utilizar aquelas regras antigas, tá? Sem problema. Então, esse é o caso de quem conseguiu algum documento que lhe garanta, por exemplo, 8696, que na época não conseguiu se aposentar nessa regra. Então, para ter direito dessa fórmula, é descontado, perdão pelo celular, é descontado o fator previdenciário, e aí a pessoa consegue uma aposentadoria integral. Tá? Então, aí vale muito a pena, independente da reforma ou não. Então, vocês precisam saber que todo cuidado é pouco quando a gente está falando em revisão. Bom, qual a revisão mais solicitada no momento? É, sem sombra de dúvidas, né, a revisão da vida inteira ou revisão da vida toda, que é preciso analisar o seu caso com muita atenção. Pois da mesma forma que essa revisão ela pode trazer muitas vantagens a diversos segurados, outros tantos eles podem acabar sendo prejudicados. Então, o recomendado é buscar ajuda sempre de um advogado para orientar se o seu caso vale a pena ou não pedir essa revisão. Como é que eu peço essa revisão da vida toda? Bom, o primeiro passo, né, para você pedir a revisão da vida toda é se direcionar a um advogado especialista em INSS que irá fazer um cálculo sobre o valor do seu benefício. Então, através de olerites, carnês pagos, carteira de trabalho, entre outros, para verificar se a revisão da vida toda valerá a pena. Então, como o cálculo em mãos, o valor que seja apresentado pelo advogado, né, ele vai dizer se você tem direito ou não a entrar com a ação. Então, se vai efetivamente aumentar a sua renda, legal. Agora, se não vai, o advogado vai te orientar a desistir dessa revisão, porque essa revisão para o seu caso não é boa. Então, é o cálculo que vai dizer se cabe ou não. Mas é importante sempre tomar cuidado com a revisão e comprovar o que você está pedindo e por que você está pedindo aquilo, para que você não seja prejudicado e para que o INSS enxergue realmente o que você quer. É a mesma coisa que você ir num dentista, você não sabe qual dente dói. Então, é mais complicado de achar. Então, agora, se o INSS já está com uma vontade, você não sabe o que você quer, você vai tomar uma negativa na revisão. Então, você precisa saber o que você está pedindo e aí sim ele concede. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.